Gente, Roberto, temos hoje aqui um baiano, na essência, né? Baiano que nasceu em Salvador. Baiano raiz. Baiano raiz. Daqueles que representa bem a nossa terra, que tem qualidades, que conquistou espaços, que estudou, que se firmou, professor intelectual, rapaz, que carrega nele todas as qualidades para defender o soteropolitano e o baiano, né, de todas as formas, de todas as crenças, mas principalmente na defesa intransigente contra o racismo. Né? E tem uma coisa que é muito interessante também, ele traz uma ótica diferente sobre a segurança pública. Há muito tempo ele vem se posicionando para que a segurança pública seja mais do que pegar e prender as pessoas ou soltar as pessoas. E a gente vai poder, né, ouvir essa sabedoria aqui. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Marinho Soares, obrigado, grande Marinho. Obrigado pela generosidade de vocês, né? Não, é o seu currículo. Não, é o seu currículo. E o que você faz hoje, né, em relação à nossa sociedade baiana, soteropolitana, a movimentação que você faz no Instagram, as explicações, você conquista uma legião de fãs, de pessoas que aprendem com você diariamente nas coisas corriqueiras, diárias que acontecem, que você explica, contesta, mostra o lado certo. Letramento, né? Letramento. É um letramento. Eu não sei se pode ficar cabulado, porque eu já tô. Olha, deixa ele encabulado. Acho que a gente começou bem, viu? Acho que a gente começou bem. Mas, Marinho, a gente quer saber por onde seus pés começaram a andar nessa terra. Onde é que você nasceu? Quem é seu pai, sua mãe? Né? A sua origem, né? Que se confunde com a origem de milhões de baianos. Sim. Meu pai, José Mário Dias Soares, de São Gonçalo dos Campos. Minha mãe, Daci Maria de Queiroz Soares, da Massaranduba, aqui de Salvador, né? Não estão mais entre nós. Eu sou nascido e criado no Cabula, conjunto Chácara do Cabula. Estudei lá, morei lá minha vida toda, de criança, adolescência. Eu com 5 anos de idade, Roberto, eu entrei no colégio da Polícia Militar. Lá no colégio da Polícia Militar, Marcelo, eu aprendi a ler e escrever. Então é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu acho que em um país que nós temos hoje, dezenas de milhões de pessoas adultas que não sabem assinar o próprio nome, você ser alfabetizado já é uma vitória. Então eu faço muita questão de ter meu diploma de alfabetizado, porque eu acho que todo mundo tem esse direito de ser alfabetizado. E eu entrei no colégio da Polícia Militar com 5 anos, lá eu estudei até os 12 anos, ou até os 17 anos, 12 anos da alfabetização, até a terceira série, segundo grau, ensino médio. Isso. Então lá estudei tudo. Pertinho ali do Bonfim, da Colina Sagrada. E aí eu andava muito de ônibus. E talvez o transporte público, você, Alberto, que é um grande administrador público, sabe o que eu estou falando. O transporte público, ele faz diferença na vida das pessoas. Na minha, eu acho que foi positivamente, justamente por ter sido caos no transporte público. Hoje a gente não vê mais isso, Marcelo. Antigamente era normal você ver os transportes públicos cheios, as portas abertas, as pessoas penduradas. Hoje você não vê mais isso. Então, assim, durante minha infância, durante a minha adolescência, eu andei muito pendurado em transporte público, com mochila nas costas pesada de livros, para estudar no colégio. Porque eu morava no Cabula e estudava no Dedezeiro, que era distante. E por que eu falo que o transporte foi significativo para mim, o carro do transporte público? Porque aquilo me motivava a estudar. Eu falei, gente, eu não quero ficar minha vida toda no transporte público. E aquilo era uma coisa que me motivava a estudar. E aí, minha avó, né, da Massaranduba, ela sempre dizia para mim, e isso me marcou muito também, tem 3 coisas na vida que a gente pode mudar para ganhar dinheiro. Na época dela, né? A quina, não tinha cena ainda, né? A quina. certo. A quina. Ganhar na quina. Que eu não jogava. Herança, não tinha ninguém não vai chegar. Ou estudar. Então, leva muito a sério aquela dica de minha avó, aquela orientação de minha avó. Eu falei, não,
eu tenho que estudar. E toda vez, porque eu brinco estudar, mas você gosta de estudar, você estuda muito? Não. Estudar é necessidade. Eu estudo muito por necessidade. Sempre foi assim. Não é que, você gosta de estudar e gosta de jogar bola? Não. Jogar bola eu amo, né? Ir pra praia eu amo. Estudar é necessidade. E toda vez que a minha necessidade, eu perdi aquela motivação no estudo, aí o transporte público me lembrava. Entendi. Tem que estudar para ter o carro. Essa é uma boa imagem mesmo. Boa imagem. E também, você que viveu também em transporte público, é interessante, né? Quando você entrava e você via aquela diversidade de pessoas, né? De gente. Eu amava aquilo. Eu amava. Eu fiz muitos amigos e amigas dentro de transporte público. Sim. Né? Era assim. Saía e no cinema, só tinha cinema. Naquela época, eu morava na Pituba, para ir no cinema tinha que pegar o buzu para ir lá na Avenida 7. Eu morava em São Caetano, Robert Rocha. Tamboio. A gente vinha para cá, para a cidade, para o Tamboio. Aí era uma coisa interessante. Essa figura que você traz, né? A educação também, né? A importância do livro. Né? Isso é muito importante. Sim, aí você faz, né, colégio militar, e no colégio militar você aprendeu algumas coisas importantes, né? Foi tudo para mim, porque eu acho que a fase da infância, né, e adolescência, eu acho que é uma fase que marca a pessoa por resto da vida. Então, a depender de como você aprenda na sua infância, adolescência, a depender da sua educação, da sua cultura, da sua formação, isso vai reverberar para a vida toda. Valores que eles são mostrados, inseridos, princípios. Né? Você foi também, né, Di? Eu fui CMS de 75, 81. Eu também guardo. Tá certo. Agora, quem foi um professor que lhe chamou a atenção, né? Porque você é professor hoje. Sim. Né? Poxa, eu tive alguns professores. Professor, não sei porquê, vi muitos professores de matemática, né? Porque o pessoal do direito não gosta da matemática. Mas, assim, hoje ainda está Coronel Jair, um professor de matemática, me chamou muita atenção pela sua postura, pela sua simplicidade, pela sua amizade, pela sua preocupação com os alunos. Do professor Heraldo também, que é uma figura, assim, memorável. A gente vai falar de professores, Sim. vai valorizar o professor. Por isso que é importante um professor demonstrar quem inspirou ele, para que outros jovens possam ser inspirados por você. Com certeza. Eu tive vários professores bons no Correio da Polícia. Né? Tinha a professora Sônia, me lembro bem, a professora... Eu me lembro todos os professores. Primeira série, alfabetização, professora Peixinho. Primeira série, professora Osli. Segunda série, professora Cleide. Terceira série, professora Jaci. Aí quarta série já começava cada matéria a ser um professor. Né? Então, assim, eu vou pegar a professora Peixinho, que me ensinou ali a escrever, também foi uma inspiração. Eu sempre gostei muito dos professores. Eu acho que isso, você falou, a gente precisa enaltecer as pessoas professores, ainda que o salário seja baixo, mas eu acho que quando a gente enaltece com gestos, com condutas, isso também é importante, pai. Tem que gerar relevância social para essa essa valorização profissão. é fundamental. E ter relevância social. É por isso que eu acho que a gente deve falar do professor. Todos passam e passaram pelos professores. Assim, uma coisa assim, indubitável para mim. Mário, você vai ser chamado de capitão, de doutor, de marinho, de professor. Eu adoro ser chamado de professor. Adoro. Poxa, que bonito isso. Adoro. Que bom. Que mais tem esse orgulho, né? É isso que a gente precisa. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã e um irmão. Uma irmã e um irmão. Tá? Então, Karina, que faz a UNEB, né? Desculpa, a UNEB após. Karina faz letras vernáculas na Católica. Karina é minha irmã mais nova, que nasce com deficiência física, ela não anda. E tem o meu irmão mais velho, que é Américo, que hoje é capitão da polícia. Tá? Eu também estou no da polícia, tanto Américo como Karina. São meus irmãos. Você falou isso de irmão, e é muito interessante também, né? Quando a gente fala de estudo, é uma coisa que eu discuto muito em relação à tal da meritocracia. Eu sou nascido no Cabo, num apartamento que tem aproximadamente 45 metros quadrados. Morava eu, meu pai, minha irmã, meu irmão e minha mãe, 5 pessoas.
era um banheiro, o espaço para estudar não tinha. E era tipo aqueles prédios muito, tipo, que tinha dificuldade. Porque eu sou que faz analogia. Populares. Populares, né? E aí eu até. Qual a analogia que eu faço? Por exemplo, hoje, meus filhos, cada um tem seu quarto, cada um tem seu banheiro, cada um tem a sua privacidade de poder sentar, estudar, ter seus livros à disposição. E porque naquela época, até para ter espaço para estudar é difícil. É verdade. Até isso, porque você chega numa casa, de um apartamento pequeno, você quer estudar matemática. Sim. Com aquele Você barulho. precisa de um silêncio, Sabe? E assim, eu não falo, a mãe faça silêncio, o pai faça silêncio, até porque, imagine na cidade, a gente falar pro pai e pra mãe pedir silêncio. Né? E tinha meus irmãos também que estudavam. Então, assim, quando a gente fala em meritocracia, até isso eu questiono. Porque eu falo sempre com minha filha, né? Minhas filhas têm seus quartos, têm seus banheiros, né? Tem seu lado que elas entram no quarto dela, estudam, ninguém vai atrapalhar, o apartamento é grande, não tem um barulho. Então, assim, não dá para a gente pegar as pessoas que estudam escola pública, hoje até menos, mas antigamente tinha muita greve de professores. Né? Às vezes a pessoa não tem um saneamento básico, às vezes a pessoa vai para a escola com fome porque não tem comida. E a gente pegar essas pessoas e falar a faculdade é mérito, não dá, gente. Não dá para dizer que é mérito quando a pessoa está de barriga cheia, estudando em uma escola boa, tendo uma vida boa, enquanto a outra mora, um exemplo, né? Mora em uma palafita, não tem livro, Isso. a comida, às vezes, uma vez por dia, como é que aprende com fome? E lugar para estudar, inexistente. Então não dá para a gente falar em meritocracia numa comunidade tão desigual como a sociedade brasileira. Perfeito. E então, aí, quando você termina o ensino médio, o que é que acontece? Né? Quando você termina lá o colégio militar, o que é que acontece na sua vida? Eu quando termino o colégio militar, eu passo no vestibular, Fez vestibular para quê? Eu fui para Direito. Passou aonde? Passei na UFBA. Na UFBA. Passei na Católica. E aí eu passo na UNEB para oficial da polícia. E passo na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E aí é uma outra coisa, né? A minha mãe, ela era do lar, e depois que minha irmã nasceu, que ela cuidava muito de minha irmã e tudo, ela, quando minha irmã já está na adolescência, ela faz concurso e vai ser escrevente no tribunal. E o sonho meu era que eu fosse advogado. O meu pai era soldado de polícia, Roberto. O sonho do meu pai era que eu fosse militar, oficial da polícia. Caramba. E aí, quando eu não vou nem pro direito, né? E nem vou pra polícia, aí aquela decepção. Aí eu falei, não, eu quero ser oficial do exército. E aí eu lembro bem, eu falei assim, pai, te cria o filho com tanto carinho, com tanto amor, pra gente que a gente ganha, que ele vai embora e vai deixar, né? E aí eu fui fazer a carreira no exército. Que era, quer dizer, um jovem que conseguia passar na academia militar das Agulhas Negras, meu amigo. Na minha época, não sei hoje, eu não acompanho mais, mas na minha época era 2, 1, 2, quando passava muito era 3, né? Aqui na Bahia, no caso. Né? Na minha época era mais ou menos assim. No meu ano eu lembro que passou passaram, o ano foi até me contemplado, passaram 3. Não sei como é hoje, mas eu me lembro que era muito concorrido. E aí você saiu da Bahia? Aí eu fui para morar em Campinas. Uma coisa assim que as pessoas dão risada quando eu falo. Que idade você tinha? 18. 18 anos. 18 anos. Você saiu daqui e foi para Campinas. Fui para Campinas. A minha maior dificuldade de adaptação, sabe qual foi? Qual foi? Comer sem farinha. Caramba. Gente, eu quando cheguei em Campinas é uma cidade que faz frio. Mas o frio, eu cheguei lá em janeiro para fevereiro, cheguei no verão, de boa. Mas o que realmente me abalou, saudade de casa, né? Meus pais não estão aqui, mas estão em outro lugar, estão me ouvindo. Saudade dos pais, abalou, mas quando eu ia pro rancho, que ia comer, eu via que não tinha farinha, isso me abalou. Interessante, né? Muitas vezes a gente sai daqui e leva farinha para as pessoas que estão... Exatamente. Aí depois com o tempo eu aprendi isso, né? Mas a primeira vez, eu fiquei 6 meses longe de casa. Eu nunca tinha ficado 3 dias longe de meu pai e minha mãe. Aí eu vou em janeiro, só volto em julho. Sabe? Então, assim, aquele impacto naquela época, Marcelo, você sabe muito bem, telefone era raridade. Né? E uma ligação DDD
Ave Aí meu Maria. estado. Às vezes tinha que ir na telefônica. Porque só dia de domingo ir rápido, porque domingo a tarifa é reduzida. E assim, ô mãe, bença manhinha, bença pai, não tô bem, não sei o quê. Logo vou tá aí. Saudade, pau, acabou. É muito difícil. É verdade. Mas a farinha é melhor. A farinha. Aí você ficou em Campinas 6 meses. Um ano em Campinas. Um ano. Aí, de Campinas, eu fui para Resende, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Que lá são 4 anos em regime internado também. Que a formação do oficial do Exército é 1 ano em Campinas e 4 em Resende. São 5 anos de formação em regime internado. Né? E aí, Resende também já foi assim, tem um ditado, que é eu brincar, que é muito da época de vocês, que hoje eu não escuto mais, que o Exército é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê, né? Não vê. Não é isso que você ouvia, Marcelo? É isso aí. É isso mesmo. Eu não escuto mais hoje. Hoje eu não escuto, mas na minha época eu escutava muito isso. E aquilo minha mãe ficava, meu Deus, quando O que eu é que ele chegava. está vivendo, né? O que é que ele está vivenciando, né? Eu me lembro que nas minhas férias da SpaceX, o primeiro ano da MAN, aí tem o que a gente chama de adaptação. São 2 ou 3 semanas de adaptação. Aí eu vou para adaptação. Aí eu volto 3 semanas depois da adaptação, eu volto pro carnaval. Aí quando eu chego pro carnaval, Roberto, eu cheguei em 3 semanas eu perdi 8 quilos. Né? Já aconteceu na operação, a gente às vezes perde 8 quilos numa semana. Mas na adaptação, eu já era magro, né? Porque a atividade física... Certo. Aí quando eu volto, eu lembro bem, manhinha, né? Eu não vou deixar você voltar. Você tá me escondendo as coisas. Você não vai voltar. O que está falando com você? Conte, não sei o que. Porque assim, eu saio hoje, volto 3 semanas depois, já eu saio magro, porque eu era um garoto que fazia atividade física, eu sempre era magro. E saio hoje e volto 3 semanas depois com 8 quilos a menos. Quer dizer, só osso, né? Só osso. Aí amanhã você não vai voltar, eu não vou deixar, você não quer me contar que eu tô falando com você. Porque realmente a adaptação na mãe deve ser ainda, né? Muito puxado. Muito puxado. E aí, como é que foi? 4 anos de AMAN, você conclui, você se torna... Né? Aí eu joga a boina pra cima, se torna oficial do exército. O cap, né? Joga o cap pra cima, que é uma alegria danada, gente. Eu acho que, com certeza, falando profissionalmente, uma das maiores realizações da minha vida e alegria foi dia 28 de novembro de 1998, quando eu passei pelo portão de saída da AMAN, né? A AMAN tem 2 portões que só abrem uma vez no ano. É o portão de entrada dos cadetes, que abre no início do ano, só abre uma vez no ano, né? E o portão de saída, que abre em novembro, que é para sair. Então, na hora da turma ir embora. Quando eu passei pelo aquele portão, olha como eu me arrepio até hoje. Mais de 30 anos depois, eu me arrepio até hoje. Aí, que conquista. Quando eu passo aquele portão, rapaz, que alegria. Porque a gente, e a academia tem muito isso, né? Você começa a contar, tipo, eu me lembro, 2º ano, adeus, AMAN, vou partir, pois falta apenas 1.360 dias, sabe? Você começa a contar os dias que faltam, assim, 1.300, 1.200, 1.100. Imagina quando você chega e fala assim, pois falta apenas 000 dias! Rapaz, é muita alegria, é muita alegria. E aí eu vou pro Rio, né? E aí eu vou morar no Rio porque não abriu Salvador. E eu acho o Rio, vocês, né, que são pessoas viajadas, vão concordar comigo com certeza, para a minha cidade que mais se aproxima de Salvador é o Rio de Janeiro. Em todos os aspectos. Sabe? Cultura, clima, praia. Miscigenação. É muito igual. Então, assim, eu morei na cidade do Rio de Janeiro 10 anos. Né? E era como se eu estivesse em Salvador. Cultura da festa, né? Dos festejos. Samba. Eu até brinco. Carnaval também. Até brinco, né? E a malandragem, né? Que quando você falou do samba, querem levar nosso samba, querem levar nossa música. É muito igual. O Rio é muito igual. Então, tanto é que eu fiquei lá 10 anos. As escolas de samba, né, tem como, assim, uma figura permanente a baiana, né? Então, a baiana é uma ala que todas as escolas são obrigadas a colocar, ou seja, realmente há esse entrelaçamento cultural. Há um entrelaçamento cultural muito grande entre o Rio e Salvador. Eu quando estava no Rio, acredite, eu me senti em Salvador. A acolhida, tudo isso. Me senti em Salvador. Você foi promovido a tenente, a capitão no Rio de Janeiro?
Fui. Eu fui promovido a segundo tenente dia 25 de agosto de 1999. Fui promovido a primeiro tenente, acho que foi 31 de dezembro de 2001. E fui promovido a capitão 25 de dezembro de 2004. E quando é que você começa a escrever? Quando eu saio para... Quando eu termino a academia, eu vou pro Rio. Aí no ano seguinte, lembra a manhã? O filho é advogado? Meu pai, teve hora que ele se contentou. Não, é oficial, também de ser polícia. É oficial. E aí... Tá nas forças de segurança. Alguma das coisas também, né? Nesse dia que eu falei da minha formatura, meu pai e minha mãe chorando de orgulho. Gente, tem coisa melhor do que você ver dar orgulho aos pais. Eu sempre falo isso. Vem aquele filme lá falo. daquele apartamento no Chácara de 45 metros. Eu falo muito para minhas filhas, pro meu filho. Se eu conseguir ser 20% do que meu pai e minha mãe foi para mim, eu já estou com minha missão cumprida como pai. Sabe? Marcelo, me acompanha na rede, sabe como é minha relação com meus filhos, né? Mas assim, não tem nada melhor do que dar orgulho aos pais. É verdade. Não tem nada melhor. Então, pai lá, né? Eu vou para a faculdade de Direito. Mas, professor, tem uma coisa que eu tive uma oportunidade na vida. Eu tive dois pais, porque eu tive um pai e um padrasto, né? Meu padrasto você me conta isso com muito orgulho. E o que eu sinto falta quando ele se foi é que o maior prazer da gente é trabalhar, construir e ter alguém para entregar, né? Perfeito. Esse momento da entrega que a gente chega aos nossos pais e diz que, olha, muito obrigado, porque isso aqui faz parte de você. Não é meu, é para você. É para você. Esse momento da entrega, eu espero que os filhos entendam o que a gente está falando, porque eu, como filho, me sinto com essa gratidão que você demonstrou aí aos seus pais. Isso é muito bonito. Minha mãe dizia: quem é bom filho é bom tudo. É isso aí. Quem é bom filho é bom tudo. É isso. É isso mesmo. Bom, aí, Marinho, você começa a escrever, entra na faculdade de Direito e aí começa a atender aquele sonho, né, de mamãe, que sonhava em ter um filho advogado. E aí você se forma no Rio de Janeiro, no Exército, e cursando a faculdade no Rio de Janeiro, seguramente. Isso. Bem interessante. E assim, eu vou contar um episódio, eu não sei nem como é que está nosso tempo, porque vocês vão ter que me controlar. Mas eu quero contar esse episódio. Conte. Eu decidi fazer faculdade de Direito. E eu comentei com alguns amigos que eu ia prestar o vestibular. Não sei como isso chega ao ouvido do meu comandante. Aí o meu comandante me chama e fala assim: ó, eu fiquei sabendo que você vai prestar vestibular para Direito. Aí eu falei: sim, senhor. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você vai precisar na sua carreira de oficial do Exército, o Exército vai te proporcionar pelos cursos. Então, eu não estou entendendo porque você vai faculdade de Direito. Mas eu quero te falar uma outra coisa. Se tem uma coisa que eu detesto, é advogado. Agora, se tem uma coisa que consegue ser pior que advogado, é oficial de carreira do Exército que faz faculdade de Direito. Eu ia falar o nome dele, mas não vou deixar ele não. E aí, Roberto, assim, né, tava brincando de essa energia, de cosmo, né? Um sábado, eu tô indo fazer minha faculdade, eu tô indo fazer vestibular. Na hora que eu passo na frente do quartel, o carro apaga, puf. O carro apaga. E aí apaga e não liga, apaga na frente do quartel. Caramba, cara. Aí eu pego o meu carro, o pessoal viu que era eu, e veio me ajudar a empurrar o carro para dentro do quartel. Aí eu pego, não tinha Uber na época, né, para não atrasar, eu peguei o táxi e fui fazer vestibular. Quando eu volto, o meu carro estava desmontado no quartel. Aí eu entendi, chamei o oficial, o que aconteceu? Ele: não, soldado Pascoal foi ver que provavelmente era coisa da eletricidade, foi mexer, o coronel passou aqui e viu ele mexendo no seu carro. E falou que não era para tocar no seu carro e mandou deixar como estava.
Aí eu, sério, quem mandou o Pascoal mexer no carro? Não, ele que teve a iniciativa de mexer. Pascoal era um soldado do meu pelotão que era eletricista de carro. Querendo ajudar, resolver. Aí eu, tá bom. Aí eu fui, fiz lá minhas gambiarras, montei meu carro pegou, fui embora. Chega a segunda-feira, Roberto. O capitão Alexandre, que era o S1, né? Responsável pela parte de... Ele era S1 e S2. Me chama, Baiano, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu o quê, capitão? O coronel mandou publicar 6 dias de detenção para você por não cumprimento de ordem. Aí eu falei assim, não entendi. Aqui, ó, ele já até assinou o boletim. Você vai ficar 6 dias detido por não cumprimento de ordem. Minha reação, você entendeu? Aí eu fui lá falar, aí chamei meu companhia, na época era o capitão de Sarió, falei, capitão, eu quero falar com o comandante. Aí ele, você quer? Eu quero falar com o comandante. Aí fui lá. Falei com o subcomandante, realmente ele já me falou que você vai ficar detido. Aí eu entrei. Aí eu falei, coronel, eu tô sabendo que eu vou ficar detido. Você vê que bomba como funciona, né? Eu não gosto de você, tá? Eu fiquei sabendo que eu vou ficar detido 100 dias, coronel. Por não cumprir de ordem, ele é. Você não cumpriu minha ordem. Eu falei, que ordem? Eu passei aqui sábado, o seu carro estava aí, com um soldado mexendo no seu carro, eu falei que era para parar e que não era para ninguém tocar no seu carro. Passei domingo, o seu carro não estava no lugar. Quando eu perguntei quem tocou no carro, falou que foi você. Eu falei, peraí. Só para eu entender. O senhor vai me dar 6 dias de detenção porque eu peguei o meu carro, que eu comprei com o meu dinheiro, com o suor do meu trabalho. Que estava quebrado. E fui para casa, a ordem foi clara. Ordem não se discute. A ordem que eu dei é que ninguém ia tocar no carro. Eu falei, coronel, o carro é meu. Agora o senhor sabe o que é que eu faço para poder pagar esse carro? O senhor sabe quanto é o seguro desse carro? Então assim, não entendi. Ele, você tem que aprender o que é ordem. E quando eu falei que você não era para ninguém tocar no carro, você, não era nem para você tocar no carro. Eu falei, mas o carro é meu. Ele, por isso que você está sendo punido. Porque até agora você não entendeu que ordem não se discute, se cumpre. E você aprendeu da pior maneira possível. Nessa forma mesmo. Caramba. Aí eu falei, coronel, eu vou recorrer. Ele já virou advogado? Nem passou no vestibular ainda. Mas, na verdade, a ordem... Era não fazer o vestibular. Não fazer. Entendeu? Aí eu falei, vou recorrer. Eu tô doido pra falar o nome desse coronel todo. Doido. Desse comandante. Porque ele era assim. E aí eu falei, eu vou chegar, na época era o ministro do Exército, né? Eu vou chegar nem que seja no ministro do Exército, que alguém nessa cadeia aí de comando vai ver que o senhor não pode fazer isso. O senhor me dá 6 dias de prisão, de detenção, porque eu peguei no meu carro, que eu comprei com o meu dinheiro, com o suor do meu trabalho, alguém vai ver que o senhor perdeu a razão. Vou recorrer. Ele, tá bom, advogado. Tem mais alguma coisa? Pode ser retirado. Aí eu saio. E aí eu saio... Já deu para você perceber a barra que você ia enfrentar, né? O mais interessante entrando nessa faculdade. Ele virou advogado e ele tinha feito o vestibular. Ele tinha passado no vestibular. Nem se ia passar no vestibular. Mas já virou advogado. E aí ele, né? Aí toca o toque de reunião de oficiais. E lá no quartel era assim, quando tocava reunião de oficiais, sabia que alguém, o oficial ia punido. Ele seria ruim. Aí quando chega nos oficiais, ele começa a dar o discurso dele. Aí na hora ele fala assim, então vou punir o Tenente Soares Júnior com a punição mais branda do RDE, que é a advertência verbal perante os pares. Você está advertido. Estão liberados. Aí nisso o capitão e Alexandre disse a mim, Baiano, que porra você falou aqui, ó? Aí eu mostrei ele um boletim e ele estava pronto para ler. Quarta parte. Justiça e disciplina. Aí ele me mostrou o boletim assinado. Eu falei, eu só falei para ele que eu ia recorrer. Ele não me deu a detenção. A punição que ele me deu foi a mais branda. Aí. O nome dele, ele tem 3 nomes, o nome é completo. O primeiro nome dele começa com A, o segundo é com O e o terceiro é com C. Não vou dar esse achar ele não, mas o primeiro nome é A, começa com o segundo O e o terceiro C. Era meu comando da época. Ele ia me punir, quer dizer, se eu não fosse discutir. Já advogado.
Ia comendo sardinha de chave, vendo o sol nascer quadrado. Aí eu entendi porque não gosta de advogado, né? Advogado busca e luta por direitos. Bom, aí você começa a escrever. Aí eu comecei a escrever, mas... Não, mas aí você passou. Eu passei primeiro lugar. Passou. Não, Caramba. aí você passou o vestibular, se formou. Isso. Porque aí a gente tem que agora começar Perfeito, a avançar. Agora é a parte atual. A gente vai chegar no seu momento de vida de hoje. Rapidinho, já que eu Que falei isso começa bem rápido. o episódio Como aí. eu já tinha feito a MAN, que é um curso superior, Certo. quando eu passei para o 9º período, aí eu já fui fazer especialização em Direito Penal e Processo Penal. Eu entrei na especialização com o diploma da MAN, que é curso superior. Certo. E aí eu, já estudando Direito Penal e Processo Penal, aí termino, eu faço alguma... Já comecei a escrever, e aí depois eu vou para o mestrado. Agora, essa do mestrado, eu não sei como é o bloco aqui, mas essa é 5 minutos. Você ainda militar? Não, eu sou militar da 2014. Não, mas você é nativa, é isso que eu Nativa. É, Tudo o foi mestrado nativa. Nativa. Eu entrei no mestrado em 2006. 2006. Certo. E essa do mestrado é algo muito interessante, que eu não sei se as pessoas... É até bom para as pessoas entenderem isso. Se eu estiver passando o tempo, pode me cortar. Eu vou fazer um mestrado com o Nilo Batista. Nilo Batista foi governador do estado do Rio de Janeiro. Né? E Nilo Batista foi governador do estado do Rio de Janeiro, professor titular de Direito Penal da UERJ, da UFRJ. E eu era muito fã de Nilo Batista. Aí eu lia muito as obras de Nilo Batista e eu começava a escrever muito inspirado em Nilo Batista. E o que eu quero falar disso? Aí um belo dia eu estou lá ouvindo Nilo Batista quando ele fala que ele é brisolista. Brisolista. E aí, minha época de AMAN, isso é bem nítido, bem notório, que os militares, os oficiais, pelo menos na minha época, eu acredito ser até hoje, se tinha uma pessoa não grata que oficial, se falar general, então não gostava de hipótese alguma, chamava-se Leonel Brizola. Imagine, Roberto, como fica a minha cabeça se eu saio de uma formação que Brizola é pessoa não grata número 1. E o cara que eu admiro como escritor, como professor, tinha como o ídolo Leonel Brizola. Aí eu falei, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, eu vou ter que me achar. Aí eu ficava, eu paro de ler Nilo Batista, mas eu me achava muito, eu gostava muito dos escritos dele. Pô, mas esse cara, olha o Brizola, nem tá fechado. Aí um dia, sabe o que eu decido? Já sei. Eu vou descobrir isso, eu vou estudar Brizola. Eu tenho lá em casa, no mínimo, uns 10 livros só sobre Brizola. Vou estudar Leonel Brizola, eu quero entender por que Nilo Batista admira tanto ele. E Nilo Batista, antes de ser governador, foi vice-governador. Quer dizer, na verdade, ele é governador biônico, porque Leonel Brizola, em 94, sai para disputar a presidência da República, e Nilo Batista, como era vice-governador, assume aquele que a gente chama de tampão, né? Uhum. Assume aquele tempo. E ele foi vice de Brizola. De Brizola. E aí, gente? E aí, muitas coisas. E aí, sua cabeça? Quando você começa... Aí Aí você falou dos princípios, né, que o Exército deu, né, forjou você como homem, e agora você está com alguém subversivo, subvertendo essa lógica, né, desse homem construído. Tem uma frase que diz que o conhecimento liberta. Tá. O conhecimento... Mas assim, eu queria falar isso aqui tem a ver com o meu profissional. Certo. Eu acho que tem a ver com o meu profissional. Não sei se eu posso continuar, por causa eu sei que tem um tempo aqui. Mas se fosse o segundo bloco, porque tem a ver com o meu profissional. Mas... Já estamos nele. Pode falar. Já está. Ai, tá bom. Fique tranquilo. Roberto, conhecimento liberta. No meu e-mail, acima, estude sempre, porque conhecimento produz... Estude sempre, porque o estudo produz conhecimento. E conhecimento produz poder. E conhecimento liberta. Marinho vai estudar a vida de Leonel Brizola. E tem coisas que até hoje as pessoas não sabem. Você quer ver uma coisa? Você sabia, e eu estou falando com uma pessoa intelectual, um homem não só de reconhecido na vida pública, na vida particular, porque ele disputou mandatos, né? Foi prefeito,
foi senador, foi deputado. Você sabia que na época da ditadura teve sargento, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul mesmo, teve um sargento que foi mais votado para deputado federal e não pôde assumir? Por quê? Porque ele, para assumir, ele tinha que ter o aval do comandante. Não adianta ele ter 100 mil votos para deputado federal se não tivesse o aval do comandante. Ou seja, aquela questão da hierarquia. Imagina, quer dizer, uma assinatura do coronel, uma assinatura do coronel valia mais do que os 100 mil votos que ele tinha. Ou a própria Constituição, que estabelece que nós somos todos iguais, né? Então, quando você precisa de uma autorização dessa, você não é igual, né? Você retira um direito básico do cidadão, né? E eu tô que é a falando liberdade isso, política. E eu estou te afirmando que isso acontecia no Brasil. Década de 70, início da década de 80. Isso ninguém fala. Alguém fala isso? Você já ouviu isso? Não, Você que é da cultura pública? Não, nunca tinha ouvido. Entendeu? E assim, olha como o negócio é fechado. É estruturado. Você fala sempre sobre o poder, professor Marino. Eu acho que essa é uma temática interessante, porque eu percebo que você monta, né, muito do seu pensamento através disso. Não, você falou agora. Estudar é poder. Conhecimento, é poder. Conhecimento produz poder. Poder. Conhecimento produz poder. E o que é o poder no Brasil hoje? O poder no Brasil hoje é uma coisa, primeiro, muito desigual. Né? Ontem eu estava até relendo o que eu estou escrevendo, estava relendo o livro de João Baldo Ribeiro, A Política. A política, Né? Que João Baldo ele vem falar que a política é o que resolve tudo e que a política nada mais é que disputa de poder. Está lá no livro de João Baldo Ribeiro, disputa de poder. E aí, o poder, ele é tão assim, algo perverso muitas vezes, se não for bem administrado, que não precisa ir longe. Eu vou até sair de Salvador. África do Sul, apartheid, a população branca só era 5% da África do Sul. No entanto, tinha um apartheid, perante a população de 95%. Ou seja, 5% da população tinha o dinheiro e as armas. Isso é poder. O exército tem poder. O exército tem arma. Ainda que... E é claro que hoje o dinheiro prevalece perante as armas. E aí eu vou começar assim, ó, para não fugir de Brizola. Vou para entender porque Brizola era pessoa não grata. 1961. Jânio Quadros, uma pessoa que foi eleita presidente, com talvez um dos maiores índices de votação, com 9 meses de presidente, fala o quê? Forças ocultas me impedem de governar. Renuncia. Só que naquela época não é igual hoje. O vice-presidente era João Goulart. João Goulart não foi vice-presidente na chapa de Jânio Quadros. Hoje, Marcelo, a gente vota para presidente e para vice na mesma chapa. Naquela época você votava para presidente e votava para vice-presidente. O que acontece? Quando o Jânio Quadros renuncia, coincidentemente, onde estava João Goulart? República Popular da China. Né? E aí tem aquele negócio, ó, o vice não tem vice, vamos assumir 61. E aí o que Brizola faz? Brizola na época era o governador do Rio Grande do Sul. Ele simplesmente ele faz o que chama de campanha da legalidade. A Constituição, ela não deixa nenhuma dúvida. Na vacância do presidente, quem assume é o vice-presidente. E nós temos o vice-presidente eleito pelo povo. E eu não abro mão da legalidade. E aí, ele pega a polícia militar e fecha um cerco no Palácio do Piratini, em Porto Alegre. E fala para João Goulart, venha para o Brasil e pode pousar aqui em Porto Alegre que aqui eu garanto a sua segurança. Eles não vão te prender. Porque chegou a ter essa conversa que iam prender João Goulart. Quer dizer, ali já iam dar o primeiro, já tinha dado o golpe. 61. Só que esse golpe ele é adiado por causa de Brizola. E aí, o que acontece? Quando ele manda, o general, que agora me fugiu o nome, que era o comandante do Terceiro Exército do Rio Grande do Sul, ele vê que realmente Brizola consegue mobilizar as pessoas em prol da legalidade.
E aí o que acontece? Você sabe isso melhor que eu. Para que João Goulart assuma a presidência do Brasil, faz um acordo para ter o parlamentarismo. Não é isso? Isso aí. Faz um acordo para ter o parlamentarismo. Não, ele assume, mas política, né? Vamos conversar. Poder, né? Vamos conversar. Então, assim, se não tem um Brizola naquele momento para dizer não... O golpe era antecipado. Né? Ele já estava desenhado. Já tem em 61. Aí Marinho começa a entender porque Brizola é persona não grata. Não grata. Entendeu, Roberto? É. Então tem muito isso e uma coisa... Como o conhecimento liberta, né? Liberta. Porque você está indo na história beber a sua própria vida. Sim. Né? Isso é bem interessante, né? Você poder fazer essa regressão histórica para ver como você é formado como pessoa, né? Aí esse sentimento que a gente vai ter que avançar, esse sentimento, né, de libertação, né, de liberdade que você já colocou, ele em algum momento na sua história como advogado também, você começa a olhar para dentro do quartel e começa a questionar alguma coisa lá dentro, né? E muito, porque aí, vou voltar rapidamente a Brizola. Brizola, quando ele está fora, ele está exilado, ele escreve o que chama de Carta de Lisboa. E a Carta de Lisboa, que Brizola escreve, aí ele já tinha muita influência de Abdias Nascimento, que venceu um grande líder do movimento negro brasileiro. Né? Vencer deputado constituinte, vencer senador, tudo pelo PDT. E aí, o Brizola, ele vai e escreve com o Abdias e ele faz um acordo com o Abdias. Sabe qual acordo que ele fez com o Abdias? No dia que eu voltar e eu tiver poder, pode ter certeza que eu vou valorizar a diversidade, a inclusão da questão racial. E aí Brizola vem, em 82, Brizola se elege governador do Rio de Janeiro e pelo PDT ele consegue eleger os dois primeiros governadores negros, que é o Albino Azeredo no Espírito Santo e Alceu Colares no Rio Grande do Sul. Aí traz Benedita da Silva, que hoje é uma figura lendária, é Brizola que traz. Brizola, como governador do Rio de Janeiro, já que você falou em segurança, coloca como comandante-geral Coronel Nazaré Cerqueira, que é um homem negro, retinto, intelectual, que vem discutir a questão racial, que vem discutir como é que se faz segurança, olhando realmente para a população, tá? E não aquela arbitrariedade, aquele autoritarismo. Então, quando você, repito, lembra que eu falei que quando eu comecei a gostar muito de Nilo, aí comprei vários livros para estudar Brizola, e aí o conhecimento liberta, que são coisas que a gente não aprende na escola. Você aprende na sua escola que a princesa Isabel foi a redentora, foi a boazinha que libertou os escravos. É isso que a gente aprende na escola. E aí, quanto mais eu estudo, mais dá vontade de estudar. E o conhecimento não para. E você fica viciado em ele. Como eu falei, eu estava lendo uma política de João Baldo Ribeiro. Sim, e isso traz em você a visão que você precisava ser um militante da defesa do racismo no Brasil. Total. É aí que você se autoafirma e que você busca esse caminho, e inclusive é o caminho que lhe afasta do Exército. Sim, General Vilas Boas. Eu tive assim eu falo honra, eu acho que General Vilas Boas, eu acho que a história vai fazer uma justiça muito grande com ele. Porque, infelizmente, ele vai entrar para a história como o cara que deu Twitter para o STF dizendo que se absolvesse Lula, o Exército ia reagir. Né? As pessoas, quando falam General Vilas Boas, as pessoas lembram do Twitter que ele deu lá. Infelizmente, mas General Vilas Boas é uma pessoa de coração magnânimo. Ele teve essa felicidade. E, infelizmente, pelo que eu percebo, é isso que vai entrar para a história, que ele foi o geral do Twitter. Né? Quando o STF foi julgar a explosão de Lula. Mas Vilas Boas é uma pessoa de uma mente brilhante, e ele era muito voltado para a questão racial. Eu debatia muito com ele. Ele me incentivava muito a escrever. E eu falava assim, general, não dá, general. A gente, quando olha cabo soldado, a grande maioria é negro. Quando olha os retratos que está aqui da galeria dos comandantes, atrás do senhor, ele tem um queimadinho de só, general.
ainda que queiram negar o racismo, no mínimo tem uma distorção perversa. E não dá para se calar diante disso. E já viu você falar, você tem razão. Por isso que você tem que estudar, tem que escrever. Eu falei, mas a minha escrita às vezes vai de conta. Aí é você que decide o que você vai publicar. Então, Geraldo Lisboa, eu queria também colocar isso, que é importante, porque, repito... Ele foi um incentivador da sua carreira. Né? Infelizmente, ele vai entrar para a história com isso, mas ele me ajudou muito. Ele me incentivava também. Ele falou, meu filho, tem que ler. A gente não pode ler só aquilo que as pessoas nos recomendam. A gente tem que buscar algo mais, a gente tem que ir atrás daquilo que nos inquieta. E aí, é quando eu vou escrever o livro Exército da Segurança Pública, uma guerra contra o povo brasileiro. Que eu pego minhas experiências de exército em operações de favela, pego aqui a greve que teve na Bahia em 2001 e vou fazer isso, e isso vai ser minha dissertação de mestrado. Que eu vou publicar o livro Exército da Segurança Pública. Que maravilha. E que aí acaba sendo manchete na Tribuna da Bahia. Ó... Ele tem uma relação muito próxima com a Tribuna da Bahia. Nós estamos aqui, né? Aqui está 55 anos de história. 55 anos de história? Da Bahia do Brasil. Eu quero olhar para uma câmera, eu quero olhar no olho. Ali que eu olho, ó, tá nos anais da Tribuna da Bahia. A minha primeira prisão se deu pela entrevista que eu dei na Tribuna da Bahia. Cadê? Pega isso aí pra trazer. Aqui, ó. Aqui, ó. Pede pra ele ler. Pede pra ele ler. Por favor. Ó, eu vou dizer a data, você lê. Terça-feira, 11 de janeiro de 2011. Ó, 11 de 12. Você pode ler, por favor, aqui? O que é que tá escrito aqui? Militar preso após entrevista à Tribuna da Bahia. Essa foto aqui é de quem? Essa foto aqui é represália. O Exército diz que o capitão é desertor, mas ele acredita que está sofrendo represália. Inclusive, a justiça reconheceu que eu não era. Agora aqui, ó. Advogado e capitão do Exército Brasileiro, um baiano... Márcio Marinho. Mário Soares. Mário Soares, perdão. Gente, eu não podia ser advogado. Mário Soares. Gente, eu só sou advogado, ó. Eu só vim a ser advogado em 2018. Tá? Aqui, ó. Militar preso após entrevista à Tribuna. Aqui, ó. Esse garoto lindo aqui, ó. Cabelo de milico, tá vendo? Ó, Capitão Marinho e seu livro. Tá vendo, gente? A Tribuna da Bahia, depois que eu via, eu espero que depois desse bate-papo eu não seja preso de novo, ó. Agora, você sabe qual? Não fez não. Você sabe qual é a pior? Que tá aqui, ó, militar preso para entrevista. A minha entrevista foi 4 de janeiro. E tem tudo aqui. E a página da minha entrevista não tá. Ou seja, saiu a prisão, mas não saiu a entrevista. Aí, quer dizer, eu tô aqui na tribuna só como criminoso preso. No arquivo. Mas sabe por que não tá na entrevista no arquivo, Roberto e Marcelo? Porque eu acho que a tribuna foi começar a ser fechada pelo Exército. Foi não. Agora, Aliás, aconteceu algumas vezes, né? Aí o porteiro dizia... passa aí para a diretoria, doutor Joacir, tem uma viatura do Exército aqui embaixo, o general quer falar com alguém. E aí eu vou aproveitar, doutor Walter Pinheiro, aqui nos anais, na memória, não tem a minha entrevista. Rapaz, impressionante. A gente procurando aqui, pula de 3 para 5. Pula de 3 para 5. O arquivo, é segunda-feira. André, vamos encontrar esse jornal. Deve ter sido uma entrevista bem subversiva. Agora. Será? Não, eu custo de acreditar nisso. Agora você veja. Vai ter que aparecer. Não, e a importância da tribuna na história da Bahia, né? Na história recente da Bahia. Então, fatos importantes como esse, né? Que gerou uma polêmica enorme à época, né? Ao qual você foi vítima, você foi vítima, mas a tribuna presente, cobrindo, dando espaço a essa voz, mostrando assim, no esforço democrático. Exatamente. De dar a voz a todos. Aqui, professor, a gente tem um orgulho danado, né, de estar aqui nesse local, porque todas as pessoas que passam aqui e sentam conosco, elas têm um pedaço da voz dela
capturada pela Tribuna da Bahia. Sim. Aqui é mais, talvez seja o veículo mais, mais democrático que nós tivemos em toda a história recente. Né? E você falou da ditadura. Afirmo isso com... E tudo que você fala aí, Marinho, eu estou aqui só olhando, na verdade o entrevistado é você e a gente tem que... Mas eu me vejo um pouco, porque eu estudei no Colégio Militar, como aqui foi dito, 75, 81, e aí eu vou para a Faculdade de Direito da UFBA. Né? E hoje, eu, graças a Deus, porque a gente tem uma boa relação e a gente guarda amigos, então eu ainda participo do meu grupo, dos colegas do Colégio Militar, do CMS, né? E participo do grupo dos meus colegas da Faculdade de Direito. Né? E é impressionante como as discussões são completamente diferentes. E aí, às vezes, a gente administra isso porque a gente procura ter uma visão ampla, né? E olhar por vários olhares, tirar nossas conclusões. Sim. Aqui dá espaço para todos, porque, né, não se pode, mesmo que alguém tenha uma visão equivocada de alguma coisa, mas é a visão, e é a visão de uma fatia da sociedade brasileira, e a gente tem que respeitar. Né? Então, isso tem que ser colocado. E às vezes a gente não é bem entendido. Né? Mas a essência do que a gente carrega aqui dentro é o que a gente construiu à luz do que a gente viu. Sim, sim. E a gente sabe discernir e caminhar. Né? E eu quero aproveitar o ensejo para dizer que a Tribuna, depois da minha prisão, ela fez no mínimo umas 5 reportagens sobre a minha prisão e ela botou lá que a minha prisão foi arbitrária segundo a Justiça Militar, que depois que eu sou solto, eles colocam lá. A gente entendeu que não houve nenhuma decisão por minha parte e que realmente a conduta foi uma conduta excessiva. O cara me prendeu, o comandante me prendeu, Roberto, sequer olhou nos meus olhos. Não teve coragem de olhar nos meus olhos. Eu lembro bem. E qual foi o fato que você acha que gerou essa... O que tinha na entrevista que você acha que foi o motivador da prisão? É isso aí. O que motivou? Eu acho, na verdade, que o motivador da prisão foi o fato de eu me expressar. Perfeito. Certo. Eu não tenho dúvida disso. Muitas pessoas falavam para mim, não cabe. Por quê? Porque, como eu falei a vocês agora de Brizola, as pessoas lá no Exército, os ditos intelectuais pensantes, generais pensantes do Exército, associam muito a questão da militância negra a uma questão leninista marxista. E eu já vi isso em algumas entrevistas de generais, que lá no decálogo de Lenin, quando tem lá o nono, onde não tiver problema clínico, qual é o exemplo que eles dão? O racismo. Que diz que o Brasil nunca teve racismo. Então, quando eu começo a falar que tem racismo sim no Brasil, o Roberto, uma reparação que eu ainda vou exigir, o Exército, a Biblioteca do Exército, publica o livro de Alicambo, Tudo por Eu da Globo, que dizendo não somos racistas, e manda para todos os quartéis, para ser lido. E eu falo, gente, isso aqui não pode, porque a política afirmativa é clara. Inclusive, o Brasil é signatário do Tratado de Duba de 2001 para eliminar qualquer tipo de discriminação. E tem política afirmativa. Como é que vai gastar dinheiro absurdo escrevendo um livro, publicando um livro que diz que não tem racismo, negando o racismo? Eu escrevo sobre isso e falo que é um absurdo. Então, eu acho que aí está as respostas. Por que das minhas prisões? Por que da minha aposentadoria precoce? Eu acho que aí tem as respostas. Pois é, aí em 2014 você é aposentado, corre-se um processo, prisão, você é aposentado, e aí você passa a se dedicar ao direito. Mas só para entender, você foi aposentado por tempo de serviço ou você foi... Por que você foi aposentado? Eu fui aposentado porque houve um entendimento que eu não estaria me dedicando exclusivamente à força. E aí por isso que eles não iriam me promover a major. Porque o oficial tem que ter dedicação exclusiva e que eu não estava. Ou seja, a coisa estapafúrdia. Né? O argumento foi esse. E aí me aposentaram. E eu sou aposentado, sabe que dia? 31 de março. Está lá no boletim, está lá no diário oficial da União. 31 de março. Caramba. Conspiração, né? Universo. Tá lá pra você pegar o diário oficial da União, 31 de março de 2014, está lá a minha aposentadoria ex officio. Ou seja, não foi um pedido. Não foi um pedido. É bom esclarecer isso, né? Porque, na verdade, me aposentaram. Me aposentaram. Não foi uma solicitação. Não. Ou seja, compulsoriamente. Compulsoriamente. Não, e claro que na verdade, essa aposentadoria seria uma pena, né? Isso. É como você aposenta o juiz que errou,
Isso. Né? Foi uma pena. Agora, aí eu sempre falo, a minha pena foi baseada qual foi o crime que eu cometi? Estudar demais. O crime que eu cometi foi estudar demais. Bom, aí você começa a se dedicar de forma intensa à cátedra, ao estudo, ao direito, à advocacia, a se preparar mais. Aí você vem para a Bahia, né? E aí você começa a discutir coisas assim extraordinárias e começa a fazer uma discussão com a sociedade baiana que é muito bacana. E aí era bom a gente ouvir, né? Colorismo, preto, negro, racismo, exclusão. E né? você fala com a leveza, você fala com a facilidade. Ensina. Porque, você tem uma didática de professor para ensinar coisas que a gente deveria aprender também na escola. Né? São coisas que não deveria ser. Lá já desde pequeno. Desde pequeno. Eu vou falar disso. Mas assim, Marcelo, desculpa eu falar. Quando eu fui aposentado, eu vinha de várias prisões. Ilegais, todas elas. Eu vinha de várias prisões. Então, quando me aposentaram, aí eu estava morando na época na fronteira com o Uruguai, em Bagé. Terra de Alceu Colares, né? Terra também de Médici. Emílio Emílio Garrastazu Médici, terra de Alceu Colares, que é o primeiro governador do Rio Grande do Sul e do Brasil, em 82. E aí eu falo, não, para mim deu. Não me aposentaram, eu estava muito estafado. Falei, minha vida agora vai ser correr na aula no sofá, eu não quero mais. PM. 3 semanas depois, eu recebo a ligação do Lício da Mata, querendo conversar, porque soube que eu estou morando em Salvador. Lício da Mata vem candidata a governadora, né? E aí ela fala assim, Marinho, eu preciso que você participe da coordenação da minha campanha. Eu falei, não, gente. Eu agora só quero pegar onda, correr. Vocês entenderam? Eu sou aposentado. E aí, 2014, né? 2014. Eu aposentei em 31 de março e em abril ela já me chama para conversar. Abril, maio, né? E aí, rapidamente, eu acho que isso é massa. Porque eu aceitei abandonar minha aposentadoria. Que Litz fala assim, o que é que eu peço a Litz? Eu falei, Litz, eu aceito sob uma condição. Você não dá uma palavra sobre segurança pública sem conversar comigo. Até porque ela era candidata a governadora, que sabe que o carro de crise de qualquer governador do estado hoje no Brasil é a segurança pública. Isso foi massa, porque eu falei, o meu acordo é esse. Se tu falar alguma coisa sem conversar comigo, alguma coisa que eu largo na hora. E eu aceito. E foi muito massa, porque deu para discutir um pouco a segurança pública. E foi ela, Helena Calmon, né? Eu tô calado, ele que tá puxando. Aí acontece, resumindo, Litz, tudo que chegar à segurança pública, ou ela me ligava, ou a senhora me ligava perguntando o que eu achava. E, pô, eu me lembro que o primeiro debate televisor foi da Band. Aí eu fui com ela e Roberto, eu fechava meu olho, parecia que eu que estava falando sobre segurança pública. No primeiro debate, eu fui para a casa de Litz, cheguei a casa de Litz 8 horas da manhã e saí com ela já direto para a Band. E eu falava, Litz escrevia, eu acho que isso foi muito massa. É legal, né? Muito massa, ela nesse ponto. E aí você falou de Eliana. Eliana é uma figuraça, né, gente? Doutora Eliana Calmon. Eu tenho uma coisa que eu tenho orgulho. Eu consigo aproximar Eliana e Litz. Por quê? Porque você sabe que Eliana, na verdade, ela vai se filiar ao partido de Marina Silva. Só que o TSE não apoia o partido de Marina Silva. Há tempo de concorrer. E o que vai acontecer? Então Marina Silva decide acompanhar o PSB de Eduardo Campos. Né? Aí vai servir Eduardo Campos e aí, como Eliana Calmon era de Marina, vem junto. Só que aqui na Bahia, Eliana Calmon era muito ligada à CM, que foi quem indicou, quem foi o padrinho dela para que ela fosse ministra do Superior Tribunal de Justiça. E aí quando chega aqui, uma chapa majoritária, você sabe o que eu estou falando, uma candidata a governadora e a senadora. Só que uma é para um lado, outra para o outro. Eu falei, como é isso, gente? E aí... Bastidor total. Bastidor total. E aí eu tenho esse orgulho, eu falo, não. Não dá. E Eliana, uma coisa que ela falava para mim, que eu acreditava, né? Ela chegava assim, Marinho, você é diferente. Como eu sou diferente, doutora? Ela,
você não se preocupa se eu vou gostar do que você fala, não. Você fala! Isso era muito mais. Não é à toa que eu estava aposentado do exército, né? Aí ela falava, não, porque esse pessoal só fala as coisas para me agradar, não sei o que, você não, mas você... Então isso acontece que ela me aproxima muito de Eliana. E ela começa a confiar em mim. Eu falo, não existe, doutora, candidatura de senadora afastada de governadora. Tem que juntar. Não dá para ser assim, tem que juntar. Aí ela, não, mas aquele pessoal lá, Marisa, eu acho que não gosta de mim. Eu falei, é tudo da cabeça da senhora. E assim, eram situações, só para fechar, para a gente voltar, teve uma situação da doutora Eliana Calmon que me marcou muito. Um domingo, a gente foi para a Feira da Liberdade. E eu me lembro quando a gente foi lá na terra dela, até esqueci o nome agora, na terra dela, ali para quem vai na BR, você vira à direita ali, depois entre o primeiro e o segundo pedágio, um pouco assim, que a gente depois fugiu o nome agora da terra dela. Quando eu fui na terra dela, aí fazendo campanha, ela ficava andando assim, dando tchauzinho, né? Aí eu cheguei, vem cá, cadê seu santinho, doutora? Que santinho, Marinho? Cadê o santinho na mão da senhora, doutora? Não, Marinho. Eu falei, não. Quem tem que estar carregando o santinho é a senhora. A palavra por vez é nem parar. Quem tem que estar dando o santinho da senhora é a senhora. É o candidato. Mas Maria, eu não sei. Vai aprender. Cadê o santinho dela? Aí pegar o santinho, tá. Só daqui vai dar o santinho. E aí ela começou a pegar e dar o santinho e pediu voto. Pediu voto. E aí, Roberto, um belo domingo a gente vai para a Feira da Liberdade. E a doutora Eliana dando santinho e pedindo voto, né? Rapaz, quando a gente vai dar, eu me lembro bem, era uma banca de... A moça vendia fruta, vendia tempero, alface, coentro, salsinha. Aí quando a doutora Eliana vai dar um santinho a essa feirante, ela olha para outra feirante e diz, você devia ter vergonha na cara. Imagina a doutora Eliana, que ficou 7 anos como desembargadora federal do TRF1, 15 anos como ministra do Superior Tribunal de Justiça. Só aí, o quê? 22 anos, sem saber o que é tocar na maçaneta de porta, né? Todo motorista para abrir, não sei o quê. Aí ela fala, você devia tomar vergonha na cara. Não aparece aqui, só aparece aqui ano de eleição, não aguento mais esses políticos, suma, tome vergonha na... E a mulher descarregou a doutora Eliana. Doutora Eliana. E ela? Desaba. Meu Deus. De choro, aí eu pego, tiro, não sei o quê. Aí dorme, aí eu acordo. Não sei se foi Litz que me ligou. Acho que não foi Leonel, não. Você já viu a entrevista de Eliana e Mário Kertz? Eu falei, pô, eu conversei com a doutora Eliana até... Porque às vezes conversar de madrugada mesmo, né? Não vi, veja. Aí, doutora Eliana, eu vou abandonar a campanha! E ela, porque pra ela foi realmente um impacto. E ela é uma pessoa muito correta. Mas só sabe o valor do voto quem vai pedir. Não é licença de sócio. Eu peço desculpa, porque eu acho que, como é que está aqui na tribuna, é importante esse fato claro, também. O processo democrático é duro para quem pede voto. Não é simples. As pessoas acham que é ser político. Tem um romantismo. E realmente ela ficou uns 2 dias muito abalada, né? Abalada, fica abalada. E assim, eu me lembro bem que a gente conversa, doutora, a senhora não pode jogar. Olha quantas pessoas estão depositando a confiança na senhora para a senhora agora chegar e dizer que vai abandonar. Mas, professor, deixa eu dizer, a gente tem, assim, infelizmente, o tempo, né? E a gente já está, assim, mais de 1 hora conversando. Meu Deus do céu, o tempo voa aqui, o tempo aqui é mais rápido. A conversa é boa demais. Captura passado. É que a conversa aqui é boa demais. Ela flui boa demais. No meu Instagram hoje, eu procuro trazer o que o Roberto chamou de letramento racial. O que é letramento racial? Porque a nossa sociedade é uma sociedade racista. A nossa sociedade é uma sociedade que é racista, o racismo estrutural, ele está aí arraigado. E a gente precisa discutir isso. Eu sempre falo que quando a gente combate o racismo, não é porque a gente quer uma melhor qualidade de vida para as pessoas negras, não. É porque a gente vai trazer uma boa qualidade de vida para toda a sociedade. O racismo, ele não prejudica só a comunidade negra. Ele pode até prejudicar a comunidade negra de uma forma maior. Mas o racismo, ele gera violência para toda a sociedade.
a exclusão, aí diz Freud, né? Que toda exclusão tem seu retorno. E a gente, Roberto, Marcelo, está pagando um preço muito caro por essa exclusão, por essa desigualdade. Então, esse debate eu faço sim questão de fazer. E eu repito, não é o bem de Marinho e da população dele, é o bem de todas as pessoas que vivem no Brasil. Fala aí o Instagram, Marinho, por favor, porque é impressionante. Né? Minha sócia, Fernanda, minha esposa, Mônica, meus amigos. Rapaz, siga nosso amigo Mário Nelson. E aí, olha o Instagram de Marinho, olha o que ele tá falando essa semana. Ó, meu Instagram sensacional. é @prof.marinho_soares. @prof.marinho_soares. Esse é meu Instagram. Vocês vão aprender muito sobre isso. Nós vamos, um momento, marcar uma entrevista só pra gente tratar desse assunto. Hoje a gente fala. Hoje a gente falou. Veja só, hoje. Dá um programa, dá um não. Olha só, a gente vai fazer a gente vai abrir uma exceção que eu acho tão importante. Eu acho isso tão importante. Sim. Hoje a gente viu a sua história. Isso. Agora a gente vai guardar pra gente, em um momento, falar só de um tema. Como isso surgiu na sua vida e o que é que a gente pode fazer para que mais pessoas se engajem nessa luta contra o racismo. Exatamente. Eu agradeço primeiro a deferência à minha pessoa e pode ter certeza, Roberto. Quer dizer, você tem essa certeza, né? Que um programa desse é um programa de grande contribuição para a sociedade em geral. A tribuna, ao fazer isso, ela está prestando um grande compromisso social com todas as pessoas que vivem neste país chamado Brasil. É isso aí. Bom, vamos lá. A gente passa aqui agora rapidamente direto ao ponto e a gente fecha o programa. O primeiro, né? Esse primeiro. Até babei. Eu quero... me fala aí. Professor Marinho ou Zé Mário? Deus do céu, gente. Professor Marinho, Zé Mário é coisa de minha filha. Esquece isso. Minha mãe era a única pessoa que me chama Zé Mário. Aí minha filha é Isabela Darcy, que é o nome da minha mãe. Aí eu brinco, rapaz, minha mãe foi embora, você incorporei você, não sobe mais, não é? Não vai dar mais por ela, para com isso, meu pai. Professor Marinho. Mas... Agora, veja só, o advogado e o milico. Livre ou arma? Sempre. Sempre, né? Sempre. Sempre, professor. É isso aí. Um sonho, Marinho. Ver uma sociedade boa. Ainda que seja utópico. Mas é um sonho que eu busco realizar. Uma sociedade igualitária onde as pessoas não sejam julgadas pela cor da sua pele. Um hábito. E ler. E uma saudade. Não, e além de ler? Além de ler, vá. Eu gosto... Hoje eu tô fazendo bem menos, mas eu gosto muito de ir pra praia. Eu gosto de ir pra praia. Uma saudade. Meus pais. Eu não sei o que eu falo. Uma experiência inesquecível. Ser oficial do Exército. Vou até falar alto, né? Ser oficial do Exército. Uma experiência inesquecível. O que é comandar? O que é colorismo? Colorismo, rapidamente, é um termo que foi cunhado por Alice Walker, uma norte-americana, que é para chamar a atenção que dentro da mesma raça existem pessoas que requerem uma proteção contra o racismo. Um exemplo, né, que eu dei recentemente. Lá no Real Madrid, que é o maior time do mundo, nós temos brasileiros como Militão, que é homem negro, nós temos Rodrigo, que é homem negro, o próprio Marcelo, que as pessoas falam que eu pareço com ele, é um homem negro, mas, no entanto, só quem sofre o racismo é Vini Júnior. Por quê? Porque é um negro de pele retinta. Então, quando fala em colorismo é isso, porque mesmo dentro da mesma raça, vai ter aquelas pessoas que requerem uma maior proteção contra o racismo. Por isso que ela vai com o termo colorismo, para chamar a atenção disso. Que nas mesmas raças ainda tem pessoas que sofrem mais o racismo. E o exemplo do Vini Júnior. Fantástico. Racismo em uma frase. Mata. Racismo mata. Um livro. Autobiografia de Nelson Mandela. Uma música. Uma música que eu mais gosto é Está Escrito. Por que está escrito? Eu lia... Canta aí um pouquinho, canta um pouquinho. Tinha dia de eu cantar 100 vezes em uma hora. Principalmente quando eu estava preso.
Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, é saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode... Ai, Deus. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É cheio de pilares, né? Cheio de pilares. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Esse cara Chuva só vem quando tem que molhar. E na vida é preciso aprender que se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Erga essa cabeça, bate o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar e sua hora vai chegar. E o Roberto, tinha dia de eu cantar 100 vezes assim, 1 hora dentro da prisão. Isso me fortalecia muito. E o dia vai chegar. Olha o dia aqui conversando com você. E muitos outros virão. Que assim seja. Um momento de felicidade plena. Felicidade plena. Eu vou usar o profissional ainda, tá? Porque a chegada de meus filhos foi muita felicidade de cada um deles. Mas eu vou pro profissional, passando, me formando oficial pelas Agulhas Negras. Foi uma felicidade plena. Meu pai chorando, minha mãe chorando. Quando você passou aquele portão de saída, só de uma vez no ano. Pai e mãe ia chorando, realmente foi uma felicidade. Até hoje me arrepio, só de pensar. Significado dos filhos. Os filhos também é tudo. Dádiva de Deus. Dádiva de Deus. Eu não sei o que seria de mim sem meus filhos. Você é um homem realizado? Total. Roberto, sala de aula ou escritório de advocacia? Sala de aula. Não tem que duvidar. Esse deve ser o professor figura. Aquele inesquecível. Bom, antes da última fala... Roberto vai passar em suas mãos aí uma lembrança que é para você lembrar da gente. Esse é. Vou tirar aqui, gente. Ó, gente, ó. Que chique, tá vendo? Ó, que chique. Aí é para você tomar um chá, um café. para escrever um café, para escrever seus próximos livros. Lembrar do Monte Alegres desse momento que a gente vai repetir. Né? Sim. E aí, para finalizar, Marinho, a gente queria que você colocasse, assim, diante dessa história incrível que a gente está vendo aqui, né? O que você entende que até esse momento, porque daqui para frente ainda tem muita coisa, mas até esse momento, o que é que você entende que é o legado que você está deixando, que você está mostrando para a sociedade brasileira, principalmente para o baiano, né? Porque você está aqui, você é made in Bahia, como diz o nosso amigo Falcão. Que essa desigualdade que tem no Brasil, ela não vai acabar se a gente ficar de braço cruzado. Precisamos lutar. E talvez o legado que eu acho que eu quero deixar é que precisamos lutar em busca da nossa felicidade. Em todos os aspectos. Tá? A gente, para ser feliz, precisa lutar. E o lutar, que eu falo, é escrever, é acordar cedo para trabalhar, é acreditar que pode fazer a diferença nas pessoas que estão ao seu redor. Lutar. A felicidade só vem mediante muita luta. Por isso tem uma palavra que eu gosto também muito, que é militância. Sim. Militar, né? Militar. Sim, ela tem disciplina, claro, e tem do ativismo. Perfeito. Né? De você poder colocar o seu pensamento e ser militante do seu pensamento. Né? Isso você é, meu amigo. E você falou, desculpa, você falou isso, eu escrevi um texto dia 31 de março, que é recente, né? E eu termino assim. Eu termino o texto dizendo assim: da mesma forma que o rio corre por mar, eu sigo minha vida militando. E assim a gente termina militando com um compromisso de fazer um programa onde a gente... Ansioso por esse dia. Não vai demorar, não. Gente, obrigado.